E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a parte 2 de funções inorgânicas para a gente matar, enfim, o capítulo 3, esse capítulo grandão que a gente está encarando aí dentro desse bimestre, tá? Eu vou precisar dividir essa aula, eu acho, né? Eu tô de olho aqui no tempo, mas é muito provável que eu precise separar essa aula em dois vídeos, em duas partes. Então, parte 2 dividida em duas partes, para a gente conseguir fechar esse conteúdo e não ficar um vídeo muito extenso para vocês, tá bom? Então eu vou avaliando aqui, se passar muito aí, sei lá, de 15 minutos, eu dou uma parada e aí faço um vídeo 2 aí pra gente, tá bom? Vamos seguindo por enquanto, entendendo que na aula passada a gente observou, antes da gente entrar aqui em óxidos, só para dizer que na aula passada a gente observou como identificar cada função inorgânica, né? Em ácidos, bases, óxidos e sais. E agora a gente vai entrar em cada uma das funções e observar quais são as suas principais características. Então partiu falar de óxido, começar por eles. Os óxidos, e aí repara que agora eu vou te dar uma definição formal, né? Na aula passada, a gente entendeu que o óxido eram aqueles compostos, né, que tinham dois elementos e o da direita era o oxigênio. Aqui a gente vai ter uma definição formal, onde os óxidos são compostos binários, ou seja, tem dois, formados por dois elementos, né? Sendo o oxigênio mais eletronegativo, o que significa dizer que sempre vai terminar em oxigênio. Como é que a gente observa a classificação principal aí dos óxidos? Bom, existem três classificações que são muito importantes. É a gente classificar os óxidos aí em básicos, anfóteros e em ácidos. Óxido básico, óxido anfótero e óxido ácido. Não confundir óxido ácido com ácido sozinho. Aqui é um óxido que tem caráter ácido e ácido é só um ácido mesmo, tá? Como é que a gente vai identificar? Eu gosto de mostrar essa forma de identificação porque eu acho que ela é bem simples da gente trabalhar. Repara que todo óxido ele tem um elemento X, né? E o oxigênio valendo -2. Esse X aqui, a gente vai considerar ele como sendo um metal. E quando ele for metal e tiver essas cargas aqui, a gente vai ter esses tipos de classificação. Então vamos pegar primeiro começando a falar dos óxidos básicos, ó. Quando eu tenho um óxido básico, significa dizer que o metal que está colocado ao lado do oxigênio, ele tem carga +1 ou tem carga +2. Repara no exemplo do Na2O e do CaO. O sódio pertence ao grupo 1, aí tem que lembrar de inox, hein? O sódio pertence ao grupo 1 e, portanto, ele tem carga +1. Então está dentro aqui, ó, +1 óxido básico. O cálcio pertence ao grupo 2 e, portanto, tem carga +2. Então está dentro aqui dos óxidos básicos. Como é que a gente dá nome a um óxido básico? Bom, dar nome a óxidos básicos e anfóteros é bem simples, ó. É só pegar o óxido D e o nome do elemento. Então, nesse caso, primeiro é óxido de sódio. No caso segundo, é óxido de cálcio, tá? Vamos falar agora dos anfóteros. Bom, tem que ter carga +3 ou +4. O principal exemplo aí é o Al2O3, onde o alumínio, pertencendo ao grupo 13 da tabela periódica, tem aí carga +3. E a principal exceção a essa regra é o ZNO, onde o zinco, apesar de ter carga +2, ele faz parte aqui do grupo dos anfóteros. Como é que eu dou nome? Óxido de alumínio e óxido de zinco. Agora vamos falar do mais complexozinho aqui, que é o anidrido. Óxidos ácidos, eles também podem ser chamados aí de anidridos, tá? E quando eu falo anidrido, eu estou me referindo ao sinônimo aí de óxido ácido. E uma coisa importantíssima de você saber a respeito da identificação é que ele não acontece apenas com metais. Ele acontece também com ametais, tá? Então lembra desse... Voltar aqui no começo. Lembra desse X, né? Então se X for um metal e tiver um NOx alto de 5, 6 ou 7, aí ele é um óxido ácido. Ou ainda, se X for um ametal, aí ele pode ter qualquer carga, tá bom? Então, é assim que a gente identifica um óxido ácido. Bom, como é que eu dou nome? Para dar nome é um pouquinho mais difícil. Quer dizer, mais ou menos, né? Não acho tão complexo assim. Você vai ter que gravar essa tabelinha aqui, onde você tem a carga de todos, a variação de carga de todos os grupos. E aqui a gente trabalha com um negócio chamado prefixo e sufixo, tá? Existe
é você colocar terminação para o nome de um óxido ácido e existe você colocar prefixo e sufixo. Como é que vai funcionar essa brincadeira? Olha como é simples montar essa tabela. Ó, você não vai precisar gravar necessariamente, você pode montar ela toda vez que você for exigido. Quando você tem aí os grupos presentes, isso para os ametais, tá? Quando você tem aí ametais conectados ao oxigênio e você quer dar nome a ele, você precisa fazer o seguinte: verifica o grupo dele e coloca todas as variações de cargas possíveis. Se ele é do grupo 7, a primeira variação dele vai ser mais 7. Se ele é 16, a primeira é mais 6. Então repara que a variação tem a ver com o grupo. E depois é só você reduzindo de 2 em 2, ó. 6 menos 2, 4, menos 2, 2. E aí você tem essa ideia aqui de maior NOx, menor NOx. Esse perico é maior dos maiores e o hipooso é menor dos menores. Então, todos os que possuem 4 variações, eles têm per, ico e hipooso. Aqueles que possuem 3 variações, ele vai ter o hipooso, e aqueles que possuem 2 é só ico e oso. Lembrando que ico representa o maior NOx e o oso o menor. Vamos pegar um exemplo para não ficar muito sem compreensão. Quando a gente pega o CO2, que é o gás carbônico, a gente vai ter que, para descobrir o nome, saber aí qual é a carga do carbono. Então a gente tira a carga, como a gente já aprendeu, oxigênio vale menos 2, então ele aqui vale mais 4. Verifica lá a aula de inox para você rever isso aqui. E a gente já sabe, olhando a tabela periódica, que o carbono faz parte do grupo 14. 14 pode ter cargas mais 4 ou mais 2. Se for mais 4, é ico. Se for mais 2, é oso. Vamos ver. Aqui ele é mais 4. Então, o nome dele tem que ser anidrido carbônico. Carbono mais ico. Lembra? Ah, não, tá aqui em cima. Lembra que o nome começa sempre por anidrido, aí o nome do elemento e depois a terminação dele. Uma outra forma de você dar nome é você colocar a quantidade de oxigênios mais o nome do elemento. Então, dióxido de carbono. Mas por que eu te ensino os dois se essa aqui é muito mais fácil? Porque pode aparecer para você a partir do nome chegar na fórmula. Então é interessante que você saiba os dois. Vamos para esse aqui de baixo. O cloro pertence ao grupo 17. Então pode ser perclórico, clórico, cloroso ou hipocloroso, depende da carga dele. A carga para o cloro, nesse caso, ela vale mais 7. Então o nome dele é anidrido perclórico. Ou heptóxido de dicloro, né? Hept porque são 7 e di porque são 2 aqui. Muita atenção para não confundir óxidos ácidos com óxidos neutros. Os óxidos neutros são só 3, tá? E aí você grava esses óxidos neutros. São eles: NO, CO e N2O, tá? Então, repara que eles possuem aí ametais, mas por estarem presentes aqui dentro desses três, são neutros e não ácidos. Fechou? Bom, se fechou, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os ácidos. Quem são os ácidos? Toda substância que, quando dissolvida em água, ele se ioniza liberando aí H+, ou H3O+. É aquele caso, né, de começar com H. Ele libera H+, quando colocado em água. Os ácidos possuem duas classificações importantes. Classificação quanto à presença de oxigênio e classificação quanto à força. Quando eu falo de presença de oxigênio, eles podem ser chamados de hidrácidos ou de oxiácidos. Não confundir oxiácido com oxidoácido. O oxiácido simplesmente é um ácido que tem oxigênio e o hidrácido é um ácido sem oxigênio, tá? Exemplos aí: HCl, H2S não tem oxigênio e aqui HNO2, H2CO3 que tem oxigênio. Quanto à força, aí vai depender de algumas coisas. Se ele for hidrácido, os fortes são os mais eletronegativos, HCl, HBr, HI, com exceção do HF, que é moderado. Os fracos são os demais. No caso dos oxiácidos, para você saber quem é forte e quem é fraco, você precisa pegar o número de oxigênios e diminuir do número de hidrogênios. Com isso, você vai achar um valor, que esse valor a gente vai chamar de x. Quando o x ele for maior ou igual a 2, ele é forte.
Quando for menor ou igual a 1, ele é fraco. Simples assim. Bom, nomenclatura. Como é que vai funcionar a nomenclatura? Vamos facilitar um pouquinho esse processo aqui. Se for um hidrácido, simplesmente você termina em hídrico e começa com ácido. Por exemplo, HCl, ácido cloro mais hídrico, clorídrico. Se for um oxiácido, aqui um outro exemplo do sulfídrico, né? Se for um oxiácido, depende da carga do elemento central. Igualzinho a gente viu agora em óxidos. Só que a gente vai facilitar um pouquinho esse processo. Colocando aqui os principais ânions que existem para vocês. Quais são eles? SO4, PO4, NO3 e CO3. Em vestibular, cara, na maioria esmagadora das vezes, esses são os ânions que caem. E aí, como é que a gente dá nome para eles? Ó, esse aqui, que é o ânion sulfato, fosfato, nitrato e carbonato, recebem os seguintes nomes. Sulfúrico, então esse aqui é o ácido, forma o ácido sulfúrico. Esse forma o ácido fosfórico, esse forma o ácido nítrico e esse forma o ácido carbônico. Fora esses ânions aqui, se aparecer para você numa questão algum elemento que não esteja aqui dentro, aí você tira a carga e usa a mesma tabelinha que a gente usou em óxido para cá, tá? Vamos falar agora das bases. As bases terminam em OH, então quando colocadas em água liberam hidroxila. Vamos classificar essas bases aí quanto à força. Bom, as bases podem ser fortes ou fracas. Se o Y, né, for um elemento que pertence aos grupos 1 ou 2, a partir do cálcio lá, elas são fortes e as demais são fracas. Nomenclatura. A nomenclatura é bem legal. A gente chama todas as bases de hidróxido de alguma coisa, tá? Porque vem da hidroxila. E aí é legal saber se essa base fizer parte aí do grupo 1 ou do grupo 2, o nome dela é hidróxido de alguma coisa. E se for aí dos outros, demais grupos, né, que você tem uma variação de carga, se não for NOx fixo, é hidróxido de o nome do elemento e a carga dele em romanos. Aí olha que fácil. Repara aqui no CaOH2. O cálcio pertence ao grupo 2, então é NOx fixo. Então é só chamar isso aqui de hidróxido de nome de Y, que no caso é o cálcio. Então é hidróxido de cálcio. No caso do Fe, o ferro, ele pertence ao grupo 8. Então não é nem grupo 1 nem grupo 2. E, portanto, a gente tem aí a carga dele tendo que ser expressa em números romanos. Mas como descobrir a carga dele? É muito fácil aqui em base. O número aqui de baixo ele funciona como carga. Então, hidróxido de ferro 3. E de onde vem esse 3? Que é a carga dele? Aqui de baixo. Ó. Então, 3 é aquele 3 ali. Tá? E se pedir a fórmula? Bom, por exemplo, hidróxido de sódio. Você coloca um do lado do outro, pega o elemento sódio, coloca ao lado da hidroxila, lembrando que a hidroxila sempre vale menos 1, e aí você coloca a carga do elemento, como a gente já viu em inox, e cruza. E aí vai dar NaOH para esse caso. Fechado? Vamos agora falar de sal. Bom, pessoal, quando a gente fala de sal, a gente está falando de um composto que é o resto, lembra? Ele não é nem óxido, nem ácido e nem base. E por isso, ele, quando colocado em água, não libera nem H+, nem OH-, nem O2. O sal ele vai surgir para a gente através de uma reação chamada reação de neutralização, onde você tem um ácido mais uma base dando sal mais água. Vamos aprender um pouquinho do mecanismo dessa equação de neutralização, como é que ela funciona. Vamos pegar o exemplo básico e clássico, que é o exemplo do... Só voltar aqui. Que é o exemplo do HCl junto com NaOH. E aí a gente, para resolver essa parada, precisa entender que água, sempre que você observar uma água na tua frente agora, você vai entender que água é sempre H conectado à hidroxila. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, olha só. Vamos fazer aqui e verificar qual o sal formado. Primeira coisa é separar aí os seus reagentes em H+, e OH-. Então, esse cara pega esse e forma quem? Ele forma a água. Então, é daqui que a água sai. No caso do sal, a formação dele se dá com o que sobra. Então, eu pego o positivo de um e o negativo do outro. Lembrando que o positivo sempre vem na frente. Então, eu formei aqui o NaCl, que é o sal dessa equação. Então, aqui,
O Na ele vem da base, o Cl vem do ácido e a água vem do H e do OH. Fechou? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Como é que a gente forma esse sal? Bom, separa eles. Coloque suas cargas, cargas de todo mundo. Agora cruza, né? Lembrando que esse junto com esse vai dar a água. E lembrando que esse junto com esse aqui vai dar o sal. Então, invertendo aí K mais e S2-, a gente vai ter K2S de sal. E aí aqui é interessante você promover um balanceamento. Se eu tenho 2 potássios de um lado, tem que ter 2 do outro, tá? Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, tem que ter 4 do outro. 2 vezes 2, 4. E assim a gente balanceou. Então, verificando isso, a gente observa que a estrutura do sal ela é XY. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O primeiro vem da base e o segundo vem do ácido. Como é que eu dou nome para sal? Se o sal ele não tiver oxigênio, sal halóide, a gente chama de eto, nome do X. Então, o exemplo clássico, né, cloreto de sódio, NaCl. E se tiver oxigênio, aí a gente vai usar a tabela ou brincar com as principais ânions que eu vou colocar aqui para você daqui a pouco. Então, K2S, como ele não tem oxigênio, é eto, sulfeto de sódio, ou de potássio. Lembrando que esse eto significa que ele não tem oxigênio na jogada. Esse aqui também não tem oxigênio, então é cloreto de ferro 3. Lembrando que o ferro varia a sua carga, então ele leva esse 3, tá? E aí a gente vai brincar agora com os principais ânions. A gente tem aí, como a gente viu anteriormente, SO4, PO4, Na3 e CO3, sulfato, fosfato, nitrato e carbonato. E se você tirar um oxigênio, eles viram ito. Então, ó, sulfito, fosfito, nitrito e carbonito. Vamos dar nome então a esse exemplo aí. Nitrito de lítio, que é o NO2, né? E aqui a gente tem o fosfato de amônio. Fechou? Então, galera, é isso. Façam aí os exercícios das páginas 29, 30 e 31. E na próxima aula a gente vai tirando todas as dúvidas aí de funções inorgânicas. Um beijo e até a central de dúvidas.